Deus, estão aí, não dormiram. Pessoal, agora a gente entra na parte de coesão e coerência. Na verdade, coesão. Por que coloco coerência junto? Porque, apesar do Enem dividir coesão como competência 4 e coerência efetivamente como competência 3, eu acredito que um não vive sem o outro. Né? Não por acaso, sempre que as pessoas falam sobre coesão e coerência, elas falam: o seu texto tem que ser coeso, coerente. Porque, ao meu ver, um ajuda a construir o outro, a coesão ajuda a construir a coerência. E tem uns exemplos que eu trago aqui na aula que é para mostrar isso para vocês. Bom, essa nossa aula ela dura três aulas, porque hoje eu dou, na verdade, um panorama geral sobre coesão e coerência, porque muita gente não sabe nem o que significa coesão, muitas vezes. Eu acabo sempre falando e muita gente não entende, às vezes, o que significa coesão. Acha que coesão é coerência, que coerência é coesão, enfim. Depois a gente vai para a coesão mesmo firme. A coesão referencial é a coesão sequencial. Normalmente vocês, com uma é mais difícil, mas vocês fazem mais fácil. Coesão sequencial, ela é mais difícil, ao meu ver. Mas vocês fazem mais fácil porque vocês pegam essas tabelas prontas e vocês vão usando os conectivos, os nexos e vão em frente. A coesão referencial, ela, ao meu ver, ela é mais fácil, mas muitas vezes é onde vocês acabam pecando. Não por acaso, eu sempre estou marcando na redação de vocês, quando vocês acabam colocando muitas vezes repetidamente a palavra no texto de vocês. Entrou alguém. E aí, o que eu tô falando? Dislexia. E aí, quando eu acabo fazendo isso, vocês acabam percebendo, só quando eu marco, vocês acabam percebendo quantas vezes vocês repetem a mesma palavra. E aí, então, vai ter uma aula para uma e uma aula para outra. Aí a gente fecha todo o panorama das competências do Enem, e aí eu começo a trabalhar elas no geral, né? Eu começo a trabalhar depois elas sozinhas, né? A competência 1, a gente vai falar sobre problemas da 1, problemas da 2, problemas da 3, da 4 e da 5. Apesar da 5 eu já ter trabalhado bem, e a 4 agora eu acabo falando um pouco mais, eu estou falando no geral sobre coesão. Aí quando eu for falando das competências pontualmente, eu vou falando coisas que o Enem cobra e coisas que o Enem não cobra. E aí a gente vai indo pontinho a pontinho. Certinho? Vamos lá. O que é coesão, então? Coesão, gente, está relacionada à estrutura textual, certo? Ela é composta normalmente por pronomes, conjunções, advérbios, preposições, artigos, enfim. Toda essa coisa chata que a gente estuda na língua portuguesa ajudam a gente na coesão, tá? Qual a função dela? É usar as palavras certas para conseguir o sentido certo. Vocês imaginem que a coesão, né? Texto vem de texto, né? Que é tecer. E aí, a coesão ela é meio que os pontos que você vai costurando, né? O texto ele é composto por palavras que compõem frases, que compõem orações, períodos, parágrafos e o texto como um todo. A coesão vem exatamente para ir amarrando as frases e o seu texto fazendo mais sentido para o que você está querendo dizer. Eu vou trazer aqui exemplo, se você tem lá períodos longos e você não coloca um conectivo correto, você tende a se perder nesse meio e o que você está querendo dizer acaba ficando totalmente oposto. Por isso que eu falo que a coesão puxa a coerência. Porque, ok, temos um problema de coesão, né? Esse conectivo está errado, não está bem colocado, alguma coisa do tipo. Só que isso não interfere simplesmente na coesão do seu texto, em amarrar as ideias. Quando você tem um problema de coesão, outro problema de coesão, outro problema de coesão, você começa a deixar o seu texto ficar confuso. Se o seu texto vai ficando confuso, ele vai ficando um texto incoerente. Se é um texto incoerente, é um texto sem coerência. Ah, meu Deus. Então, é por isso que para mim, ok, né? O Enem separa em caixinhas, falando que uma não interfere na outra, mas sempre interfere, gente. A competência 2 sempre interfere na 3, a competência 4 sempre interfere na 4, na 3, a competência 1, não. A 2 sempre acaba interferindo na 5, porque se você tem um problema, por exemplo, de não entendimento de tema, né? Se você tangenciou o tema, aí você vai ter lá 40, 80 pontos, dependendo. Como é que você pode ter uma proposta de intervenção que vai fazer sentido com o que você está querendo dizer? É porque se você falou sobre um tema X e chegou lá na proposta de intervenção com o tema Y, concorda que já temos um problema aí?
E aí, se você tem muito problemas na competência 1, e a competência 4, como é que fica? Porque elas conversam, né? As duas estão mais ligadas nesse universo estrutural, nesse universo da língua portuguesa mesmo, gramatical até. Então, tomem sempre cuidado, porque a gente sempre fala, né? Cada caixinha é uma caixinha, né? Não é porque você conseguiu 200 numa que você conseguiu 80 numa, você não vai conseguir 200 na outra. Mas tem várias vezes que a gente acaba... Tem até um ponto quando você faz uma coisinha errada que você acaba ficando com 80 na 2, 80 na 3 e 80 na 5. Então, sempre tomem muito cuidado quando a gente fala que cada coisa é independente, porque elas são independentes, mas elas não são tão independentes assim, certo? Bom, isso daqui é coesão. São essas palavrinhas que a gente vai colocando no nosso texto para amarrar nossas ideias. Corretíssimo, corretíssimo. E a coerência? Enquanto a coesão está relacionada à estrutura, a coerência está relacionada à ideia, né? É uma coisa um pouco mais macro, né? Enquanto a outra está ali, ó, a gente vai vendo ela intraparágrafo, né? Dentro dos parágrafos, normalmente, ou no começo deles, mas está ali quase como uma sopa de letrinhas. A coerência, ela está relacionada à ideia geral, né? É o que essas palavrinhas estão ajudando na coesão, mas o que elas vão ajudar no entendimento geral do texto, tá? A coerência necessita da apresentação lógica. Normalmente, porque uma apresentação lógica, lógico, porque eu não falo para vocês assim, eu fui comprar pão, aí eu fiz 18 anos e aí eu nasci. Não faz sentido, né? Não tem coerência. Ficou um período aí, construir um texto incoerente, porque não tem como eu comprar pão, aí eu completar 18 anos e aí eu nascer. Tá misturada a ordem dessas frases, correto? E a coerência necessita dessa clareza, que muitas vezes vocês se perdem. Por que vocês se perdem? Porque vocês começam a querer falar demais, enrolar demais, e aí o começo do período de vocês está diferente do final. Porque vocês começam falando uma coisa e terminam outra. Claro que aqui eu exagerei, né? Hiperbolizei. Mas muitas vezes acontece isso, esse probleminha que vocês começam falando de uma coisa, no meio do texto fica confuso e termina falando de outra. Qual é o problema disso? Períodos muito longos, né? Você faz um período de 5, 6 linhas, sem um ponto. Isso dá problema na coerência. E se você colocou um ponto, e também é um problema de coesão. Por quê? Porque você está falando, e não pausou, não conseguiu pausar, usar um corretivo para amarrar esses dois períodos e deixar ele fazer sentido. Ou seja, está fazendo sentido a coerência. Repara como eu não consigo falar de uma sem não falar da outra. Então, aí, com isso, muita gente fala assim, professor, então eu só tenho que criar frases simples, né? Que é sujeito, verbo e predicado, né? Tipo, a menina comeu hambúrguer. Tá. Aí, por exemplo, então vocês pensam, então eu não posso falar o hambúrguer foi comido pela menina, passando tipo da voz ativa para a voz passiva, ou alguma coisa assim do tipo, reconstruindo a frase? Aí que tá. Para coesão, para ficar mais claro para vocês, seria bom se fosse tudo desse jeitinho, né? A menina comeu hambúrguer, ela fez não sei o que lá, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Sempre na ordem certa, né? Na ordem padrão. Porém, a competência 1 julga que vocês precisam ter adjunto deslocado. Lembra que é aquele que eu sempre falo para colocar entre vírgulas? Se ele está normalmente colocado entre vírgulas, é porque a gente deslocou ele da onde ele deveria estar na frase, certo? Por exemplo, o Ministério da Saúde, órgão responsável pela saúde no país, vírgula. Aí repara que é uma explicação, mas ele está deslocado, certo? Seria falar, o órgão responsável pela saúde no país é o Ministério da Saúde, que não sei o que, não sei o que lá. Essa é a ordem da frase. Quando você troca, você precisa colocar as vírgulas, porque você está deslocando uma parte da sua oração. Com isso, o Enem pede que, para você ter 200 na competência 1, você tem que tirar também um pouco dessa ordem. Não pode ser sempre do jeitinho de a menina comeu hambúrguer. Você sempre tem que misturar. Por quê? Eu não sei, mas o Enem acredita porque isso mostra conhecimento vocabulário de vocês, mostra conhecimento de sintaxe, enfim, coisas do Enem. Mas isso a gente vai falar melhor na competência 1, que muita gente acha que é só erro gramatical, e não é, né? A gente sabe que tem muita coisa por trás. Voltando, relacionado à ideia, necessidade de apresentação lógica e, obviamente, a coerência tem que ter organização, clareza e objetividade. Isso vocês sabem que precisa ter na redação de vocês, não adianta ficar enrolando. Isso a gente falou lá na primeira aula, quem achava que redação era enrolar, já viu que não funciona desse jeito, correto?
trazer aqui um exemplo para vocês. Preciso ir para a festa. Meu chefe estará lá. Certo? Aqui temos 2 períodos ali, com pontinho, 2 orações, bonitinho. Aí a gente tem aqui, ó, uns conectivos na lateral. E, entretanto, e pois. Repara como uma palavrinha faz toda a diferença. Preciso ir para a festa e meu chefe estará lá. Ok. Esse deu ideia normal, né? Preciso ir para a festa e meu chefe estará lá. Nada demais. Ele está somando ali as suas 2 ideias, mas seguimos, né? Sem grandes problemas, sem alterações na frase. Agora, quando eu troco só o conectivo, olha como a frase muda. Agora eu vou colocar o entretanto. Preciso ir para a festa, entretanto, meu chefe estará lá. Estará lá. Repara, preciso ir para a festa, entretanto, meu chefe estará lá. Olha que confuso que ficou agora. Agora, não é simplesmente meu chefe está lá. Parece que vocês conseguem entender com isso, que eu tenho um problema com o meu chefe. Preciso ir para a festa, entretanto, meu chefe estará lá. Tipo, eu tenho que ir lá, mas, nossa, mas meu chefe estará lá. Repara que ficou, que parece que a frase já mudou o sentido do que eu queria passar com ela. Antes era uma coisa e agora já deu uma outra ideia. E é a mesma frase, né? São as mesmas 2 frases aqui. Eu só mudei uma palavrinha entre elas. Terceira, preciso ir para a festa, pois meu chefe estará lá. Com esse novo conectivo que eu coloco aqui, esse novo nexo, o que acontece? O pois dá a ideia de que eu só preciso ir para a festa porque meu chefe está lá. Está lá. Parece que eu estou devendo alguma coisa a ele. Então eu preciso ir porque ele está lá. Repara, continua de novo as 2 mesmas frases e eu troco uma palavrinha e mudo sentido. O que eu quis mostrar aqui para vocês, gente? O que acontece acontece muito isso no texto de vocês. Eu entendo a ideia que vocês estão querendo dizer, porque eu estou lendo o texto de vocês e já vi na tese de vocês o que vocês querem defender, né? Se vocês estão indo por um caminho ou por outro. Mas repara que a palavrinha que você escolhe aqui, ela diz muito. Se você colocar um e, na verdade você está querendo dizer um mas, que é uma conjunção adversativa e não uma adição, repara como fica confuso. Porque você está falando uma coisa e aí você coloca um mas. Mas o mas quer dizer que é o oposto daquilo. Você está indo ao contrário daquilo que você está falando. E as frases continuam a mesma. Então, olha a importância que tem os conectivos. Vocês acabam errando muito, não. Vocês não erram muito isso. Mas, às vezes, vocês se perdem nas frases e vocês colocam um conectivo que eu fico lendo e falo, mas ele está querendo dizer o quê com isso? Está querendo dizer tal coisa ou tal outra coisa? Essa palavrinha, gente, é muito importante, porque você pode construir um período maravilhoso, uma frase linda, uma oração completa, sabe, defendendo uma ideia legal. A de baixo, a que vem em seguida, também definindo uma ideia legal. E aí vocês chegam, colocam uma dessas palavrinhas errada, colocam um e ao invés de um pois, ou um entretanto ao invés de um e assim vai indo, e a frase muda totalmente o sentido. E adivinha onde interfere? Na coerência. Porque vocês vão se tornar incoerentes. Vocês estão defendendo uma coisa com 2 frases que defendem, e aí você coloca um mas indo ao contrário, né, fazendo uma adversidade daquilo que você está falando, você vai ter um problema de coerência no seu texto. Você vai falar, esse cara é maluco, ele acabou de defender num, e agora ele fala que não tem que defender. Então, repara como essas palavrinhas são extremamente importantes para o nosso texto. Professor, como é que eu estudo isso? É lendo, gente. Porque lendo que a gente vai entendendo o significado e a construção de frases. Não tem muito mistério. Eu não, nem só ler redação. Isso é ler no universo geral. Todos nós lemos, obviamente. Não estou falando que tem que ficar lendo livros complexos. É ler coisas que sejam boas. Não adianta ficar lendo post no Instagram ou no Facebook. Com todo respeito aos digitais influencers, que tem gente, inclusive, muito boa, escreve bem. Mas ler conteúdo pertinente, principalmente conteúdo jornalístico, que utiliza muito de conectivos e precisa muito com a coesão. Porque imagina, cara, se você vai passar uma notícia e você muda o conectivo, você muda totalmente o entendimento da notícia. Você está defendendo uma coisa e de repente está enaltecendo a coisa. Então, textos jornalísticos são muito bons porque eles sempre trazem, da esfera jornalístico-midiática, né? Eles sempre trazem coisas, palavrinhas que vão ajudar muito, que vão ajudar muito vocês a entenderem sobre isso. Porque muitas vezes vocês usam sem saber.
vocês acabam errando sem saber, porque para vocês está fazendo sentido. Principalmente palavras como, tipo, entretanto, no entanto, portanto, todo mundo acha que é a mesma coisa, e não é. Portanto, é uma coisa, entretanto é outra, no entanto é outra. Então, tomem cuidado, não vão nesse automático, que esse automático acaba prejudicando vocês, certo? Um outro exemplo. Repara aqui com o artigo. Ele é um aluno, ele é o aluno. No de cima, no primeiro exemplo, eu estou com um artigo indefinido. Como ele é indefinido, eu deixei em aberto, né? Ele é um aluno. Por aí, né? É um aluno qualquer, literalmente. Quando eu estou com um artigo definido, olha como chama o sentido da frase. Ele é o aluno. Aqui a gente tem ideia de que é um aluno mais especial, que tem alguma coisa desse aluno que eu vou falar sobre ele, né? É um aluno, ele é o aluno. Então, para vocês perceberem mais uma vez que é uma palavrinha que muda o sentido. Isso aqui também é um exemplo simples, né? Imagina nos nossos textos de redação que a gente está criando orações em períodos longos, a gente está criando um parágrafo muito mais complexo, que a gente tem que se preocupar com aquilo de começo, meio e fim, que a gente tem que se preocupar com o tópico frasal, que a gente tem que se preocupar que está defendendo tese, e ainda tem que se preocupar com cada palavra. Já diria minha querida amiga Andréa, cada palavra importa, toda palavra importa. Agora não lembro se é cada palavra, toda palavra. Mas isso daqui é essencial, porque isso vai desde a interpretação de texto lá para a matéria dela, né? E isso também cai para a nossa, porque conseguir ler e entender é o que faz a gente conseguir escrever. Porque a escrita, quando você só lê uma coisa, você não necessariamente escreve. Mas quando você escreve, você necessariamente lê. Então vocês precisam ter esse olhar treinado de ler e falar, pô, tá estranho aqui. Isso daqui não é uma palavra que está encaixando aqui, não está passando a ideia que eu estou querendo. Reconstrói a frase e tal, seja lá, faz o que for. Mas não deixem de fazer. Não deixem de sempre arrumar o texto de vocês. Não esqueçam, coesão é a parte que vai costurar o texto de vocês. Se ela vai costurar o texto de vocês, é o acabamento final. É quando vocês vão colocar acabamento final, é óbvio, né? Pleonasmo. Ele é um acabamento. É onde vocês vão colocar, vão costurar ali as florzinhas para deixar tudo bonitinho no texto de vocês. Vocês já fizeram um esqueletão e eles vêm para unificar e deixar que a coerência do texto de vocês fique perceptível ao corretor. Lembre, qual a função de vocês? Escrever uma redação. Qual é a segunda função de vocês? Deixar com que a ideia de vocês fique de fácil entendimento ao corretor. Vocês estão lá sempre para facilitar. Para que eu vou ficar colocando um monte de conectivo, um monte de palavra difícil, ou ficar criando um monte de frase complicada, onde é difícil o entendimento, onde as frases, os períodos são imensos, você não consegue fechar uma ideia. Para o corretor entender, ele tem que ficar lendo 3 vezes o mesmo período, porque você fez 4 linhas, mas também não pode fazer uma só, tá? Porque senão é considerado uma parte embrionária do seu texto. Mas não adianta vocês ficarem sendo prolixos, ficarem complicando a vida da gente, porque a função de vocês é escrever a redação, isso é óbvio. A segunda função de vocês é facilitar a vida do corretor. Lembra, corretor é cansado, corretor tem preguiça não, né? Coitado da gente. Mas a gente tem 1000 coisas para fazer. Para que vocês vão complicar a nossa vida? Facilita. Deixa claro ali o que você está querendo dizer. Se eu estou querendo falar que é o aluno, eu não vou falar que é um aluno. Ah, o corretor pode entender? Pode entender. Mas ele também pode não entender e acusar como um problema coesivo. Pô, ele está falando que é tal coisa e está dizendo outra tal coisa. Para que eu vou deixar essa complicação para ele? Facilita. Não deixa aberto para dúvida. Isso é o que eu sempre falo para vocês. Na dúvida, refaça, faça de outro jeito, mas não deixa em aberto. Tudo que o corretor puder contestar e ele perceber, ele vai contestar. Então, para que vocês vão colocar em jogo? É um ano de vocês estudando, tem gente que está 2 anos estudando, tem gente que tem 3, 4, 5 anos estudando, para você descartar por conta de uma palavra. Imagina, sua redação perde ponto com uma competência 4 por conta de uma palavra que você colocou errado, e aí acaba descontando na 3 porque interferiu na coerência do seu texto. Você perdeu aí 80 pontos por causa de uma palavra. Não dá, né? Coesão e coerência, certo? Seu texto é uma parede que você constrói. Eu imagino, as palavras são tijolos que a gente coloca. A coesão, para mim, eu trabalho ela como se ela fosse o rejunte.
Ou seja, as palavras estão ali jogadas. Se você montar uma parede só com tijolo, vocês concordam que vai ficar meio estranho, né? Então vai ficar firme. Quando eu coloco rejunte, eu deixo ela muito mais firme. Eu amarro essas palavras de modo que não tem como desorganizar. É desse jeito que eu pensei, é desse jeito que vai ser feito. E a coerência é como essa parede vai se manter em pé no final. Ok, aqui eu fiz toda a parte de estrutura que é a coisa. E a coerência vem como a ideia, ela vem como a parede final, que é como ela se mostra para a gente. Quando eu estou montando, eu não estou vendo os tijolos, o que eu estou montando. Se cada tijolo tem uma cor, se eu estou montando o desenho, eu não consigo ver, porque eu estou montando palavra por palavra. Quando a parede está pronta com o rejunte certo, que eu olhei assim, bom, ela aqui, ela está firme. Quando eu me afasto, eu consigo enxergar essa parede. Essa parede é o nosso texto. E é a coerência, como essa parede vai se manter em pé no final. Como é a aparência dessa parede no final. Com isso, temos a coesão interferindo na coerência. E a coerência sendo enaltecida graças à coesão. Entenderam? Ih, graças a Deus. Ai, que eu tirei aqui a parte que eu tinha colocado para deixar para a próxima aula para vocês. Deixa eu parar aqui rapidinho. Estão falando? Tá travando? Tava travando, gente, minha aula? Caramba, mas vocês entenderam? Deu para entender, né? Graças a Deus, tem que dar a mesma aula de novo. Gente, hoje é só o começo, tá? De coesão e coerência. Agora a gente vai começar a entrar mais profundamente. A coesão referencial e a coesão sequencial, tá? São mais 2 aulas. Vai sair antes da boca. Olha, que eu estou usando 100% do meu cérebro. Desculpa. É porque eu acho que eu estou na internet errada. Não, estou na internet certa. Eu estou falando toda quarta-feira, tá dando algum problema na internet, gente. Eu não sei o que é. Lembra daquela aula que eu não consegui dar para vocês? Outro dia também, quarta-feira passada, eu mandei só o simulado, mas deu problema de novo. Então, assim, alguma coisa que acontece aqui com a NET, com a Vivo, e não funciona na internet de quarta-feira direito, não sei o que é. Pessoal, sobre o exercício, eu não vou passar exercício hoje. Por quê? Porque tem, tipo, 2 pessoas que me entregaram a redação da FUVEST, cara. Eu acho, assim, uma afronta a minha pessoa, certo? A Nicole vai falar toda hora que entregou. Não, tem 2. Contigo, Nicole, tem 2. Então, pra tu ter uma noção. Vocês esqueceram. Imagina se eu esqueço vocês. Aí vocês vão me cobrar. Eu não quero andar com a matéria sem ver um pouquinho disso aí de vocês, entendeu? Porque é um tema legalzinho que eu levantei, muito melhor do que o tema que eu fiz ano passado. O Danilo tá aí? O Danilo tá aí hoje? O Danilo fez, eu acho, ano passado o tema. Tu fez ano passado, não fez o tema, Danilo? Que era a da utopia. Sabe, da utopia, se era liberdade, se escolha, né? Era alguma coisa, o direito de escolha, liberdade de expressão, utopia, ou isso, era um negócio assim, limite, coerência, utopia, era alguma coisa desse tipo. Era muito mais difícil do que o tema dessa vez. Os 2 são temas conversos, mas eu achei esse outro tema mais legal. O da crise hídrica era difícil mesmo, porque falou que não era. Mas eu quis fazer de propósito, entendeu? Eu quis trazer um tema Enem, que é considerado mais fácil, com um tema mais difícil, e a FUVEST é considerado um tema difícil com um tema mais fácil. Por quê? Porque eu sou paradoxal. Eu sou esse constante... uma metamorfose ambulante. Você não é burra nada. Não tem isso de coisa errada. A redação de vocês defende ponto de vista e vai que vai. Mas realmente é um tema chato, não vou fugir, não.
eu vou ficar pagando aqui de que não, é super legal, não, é um tema chato, mas é proposital. Porque pensa, se vocês conseguirem desenvolver um tema chato, vocês conseguem desenvolver um tema bom. Entendeu? Mas enfim, o tema da FUVEST não é difícil, gente, é um tema legal de falar. Tá super em alta, ainda mais no mundo que a gente está vivendo, né? De liberdade de expressão também, sobre a importância da arte que tem, né? Porque as pessoas sempre acham que a arte não tem importância nenhuma, mas enfim. Então é sempre legal para vocês, que eu também conheço um pouco mais de vocês, né? O que vocês estão pensando, porque né, eu vivo falando mal aqui do certo presidente, vai que vocês têm um pensamento diferente. Tá tudo certo também, viu, gente? Não sou um. Não é uma monarquia a minha aula. Mentira, é uma monarquia sim. Mas gosto também de saber o que vocês pensam. Esse negócio da arte, às vezes vocês lembram, um dos textos motivadores fala sobre isso, sobre aquele evento lá que o cara estava pelado e as pessoas não encostavam nele no museu, que era uma intervenção artística, e isso gera muita polêmica, né? Porque até que ponto é arte, até que ponto não é considerado arte para vocês. Então, gostaria de ver a opinião de vocês sobre isso, além de redação mesmo. E como a gente fala coisa errada, depois que batendo tema, eles ouviam em casa. Se tivesse um tema igual que você passou, eu faria. Sim, eu lembro desse museu. Enfim, é um tema que eu acho muito legal quando a FUVEST trouxe isso. Uma das redações da FUVEST que eu mais gosto, eu não costumo curtir muito as redações da FUVEST, não. Mas essa daí eu acho um tema legal, por isso que eu trouxe para vocês. Mas parece que vocês não gostaram, né? Porque vocês me deixaram de canto, ninguém me responde mais. Matheus, você poderia fazer alguma coisa de atualidade com a gente? Eu não entendi. O que seria alguma coisa? Se quiser, eu faço voto impresso aqui, porque está na atualidade. Conversa sobre temas atuais, eu faço mais lá para perto do vestibular. A gente tem umas conversas aqui, a gente traz pautas, coisas que estão acontecendo para a gente falar sobre. Que nem agora essa coisa aí do Talibã, lá do Afeganistão, né? Uma coisa muito legal, né? Porque de tanta coisa, aí vocês viram que teve a marcha das mulheres. Eu confesso que eu não sou o melhor para fazer essa coisa de atualidade, sabe? Porque eu acabo consumindo pouca, pouca, pouca informação, às vezes, assim, no dia, sabe? Às vezes eu acabo vendo muito de relance, porque às vezes eu fico o dia inteiro dando aula, então mal pego, não vejo televisão, mal pego celular, aí eu só vejo, sempre meio que vejo a notícia atrasada, sabe? O da Marte eu acho que eu vi bem na hora que estavam falando. Teve, as mulheres saíram lá no Afeganistão, teve o cargueiro, daí foi, mas hoje teve uma marcha, as mulheres saíram todas de burca lá, daquele jeito, mas saíram tipo em protesto. E aí, era até uma chamada legal, era alguma coisa do tipo, a manchete era você não conhece a força de uma mulher até que ela precise usar, sabe? Alguma coisa assim. É assustador, né? Mas é muito louco ver as mulheres conseguindo fazer isso, né? Num país que é totalmente machista, obviamente, que não deixa elas fazerem nada e elas conseguirem se rebelar, mas vai saber as consequências disso, né, gente? Porque a gente sabe que lá não tem essa não, né? Vai contra o que a gente está pensando, é morte. Mas elemento de perturbação para a geopolítica, revista do jornalista brasileiro falando que o pessoal não estava de máscara fugindo. Enfim, assim, é um tema legal, sempre legal a gente discutir, porque assim, dificilmente vai cair esse tema, até porque o Enem já foi elaborado, né? Tem coisa ou outra que ainda não vai ser, mas eu acho difícil mexer nesse vespeiro também. Mas todos esses problemas que acontecem sempre acabam trazendo para a gente alguma coisa. Por exemplo, aqui a gente está falando sobre feminismo, aqui a gente está falando sobre a geopolítica, aqui a gente está falando sobre os países
que mandam, como por exemplo os Estados Unidos, por que retiraram a tropa? Não parece, sei lá, não quero conspirar, mas às vezes parece que faz de propósito para entrar um caos e aí ele voltar como um grande mocinho, sabe? Mostrar, olha, vocês falam tão mal do capitalismo, mas um dos países mais capitalistas do mundo é que consegue salvar o mundo disso daí. Porque até outro dia ninguém lembrava lá do Afeganistão, do que esse povo sofre, como é que é. Aí agora tá todo mundo compadecido. Aí vem os Estados Unidos e fala: olha só o que eu faço, olha como eu melhoro a vida das pessoas. E aí as pessoas vão e compram essa ideia. Entendeu? Deixa eu ler aqui. Estão fugindo, talvez elas não tenham noção de ter mais. Mas olha, a gente precisa ter uma visão mais crítica também sobre o Polidabrão. Isso é da religião deles. A gente precisa dar para as mulheres muçulmanas também. Tem um nome para isso que o Bush criou: política do medo. Sim, Danilo, e o Bush fazia isso. Não, claro que nem tem as meninas que jogavam nas Olimpíadas e elas conseguiram jogar de burca, né? Jogar com hijab, que é um véu na cabeça. Pô, legal pra caramba, mas isso porque elas querem. Mas a partir do momento que as mulheres são obrigadas a usar, sendo que não é mais obrigatório, não sei se vocês viram, tinha uma jornalista americana que na semana passada ela estava como correspondente e ela estava sem. Na semana seguinte, essa semana que tudo aconteceu, ela estava com o negócio, porque ela falou: se eu não usar isso daqui, eu vou ser pega, vou ser morta. Então, calma, né? Enquanto for uma escolha da mulher como um adereço dela, algo da religião dela, muito que bem. Agora, quando isso é imposto e a pena é a morte, aí a gente começa a complicar, né? Se comportavam como um santo, colocava os países orientais como coisas absurdas, inimigos barbáricos. A série Lixo Netflix tem uma personagem que sofre com isso no da cabeça. Seu nome, o personagem é a Nath. É o Hijab, é o Vi, Elite. Os Estados Unidos fazendo a problemática e depois sai fora. Exatamente. Ele vai, cria um problema, aí ele sai. Vocês viram o que o Biden falou lá? Ele falou, isso daí do Afeganistão é um problema do Afeganistão. Falou um negócio assim. Então, eu não consigo enxergar isso como tem que ser uma oportunidade política, né? Tudo é política, a gente sabe disso, né? O pão que a gente compra na padaria é político, então imagina uma ação executada dos Estados Unidos. Só que, são pessoas, né? A gente não pode esquecer que no fim de tudo isso daqui são os humanos, somos pessoas. Então, e aí, tipo, morre meia dúzia não, né? Morre ali alguns mil, depois a gente volta e reestabelece. E essa coisa do patriotismo sempre me dá medo, né? Não por acaso, o pessoal lá do Afeganistão é super patriota, armado e não gostam de democracia. Parece até o Brasil querendo ser, né? Parece que o Brasil quer isso, né? Quer todo mundo armado, não quer democracia e um patriotismo exagerado. Olha aí, lembra alguém? Enfim. Eu confesso que eu sou bem ausente disso. Como tipo, nos Estados Unidos, né, da gente. Não quer que a gente veja eles como seres humanos, que a gente veja eles como todo mundo é terrorista, todo mundo vai explodir a bomba a qualquer momento. Foi isso que eles conseguiram perpetuar na gente. Eu era criança, né, na época do 11 de setembro, eu tinha 11 anos. Então, tinha 10 anos, na verdade. Então, assim, eu acabei consumindo muito isso, né? Até porque na época a televisão era o nosso principal meio de comunicação. E a gente é passivo, né, diante da televisão. Ela só emana e a gente vai aceitando. E, obviamente, eu, uma criança, comprei essa ideia de que é assim que tinha que ser, que é assim que é e é assim que ia ser. Então, a gente acaba aceitando tudo isso daí. Eu confesso que eu não fui pesquisar, sabe? Eu não sou, infelizmente, não sou professor de geografia nem nada. Então a gente acaba se acomodando numa verdade absoluta que a mídia vende pra gente. Bom, a mídia falou que é assim, então é assim, né? O Jornal Nacional falou, eu confio no Bonner. Então eu acabo não investigar sobre. Então eu tenho bem muitas vezes, aquela visão rasa sobre o assunto. Aí o que agora, com tudo isso que vem acontecendo, eu tô tentando pesquisar sobre, conhecer um pouco mais a cultura. As séries ajudam muito a gente a entender isso, né? Também tem muita série que aborda temas, enfim, aleatórios, e a gente vai conseguindo aprender.
mas a gente não consegue entender. Nick, que roda de morte é esse? Eu pedi, tipo, como o exército faz, como eles matam um ou outro nesses lugares, eles usam terror psicológico. Enfim, gente, é um assunto que dá pano para manga, mas é sempre bom vocês estarem lendo sobre. Como eu falei, não deve cair sobre a Afeganistão, mas pode cair, por exemplo, a importância do hijab na vida de alguém, sabe? Qual é a diferença entre patriotismo, fanatismo religioso, ou pode trazer um tema como fanatismo religioso numa redação. E aí vocês podem usar essas coisas como repertório sociocultural de vocês, o que mostra a atualidade, né? Mostra que vocês estão alterados com o mundo, sempre é bem visto. Numa FUVEST, então, porque o Enem não julga muito isso. Se você está usando um livro de Machado de Assis ou se você está usando uma notícia super nova. O Enem não importa, vai ter o mesmo peso. Mas uma FUVEST já analisa melhor, sabe? Fala, esse cara aqui, lembra que eu falei que a FUVEST está querendo selecionar quem são os alunos? Pô, esse cara aqui é antenado. Tipo, a matéria saiu na sexta, no domingo ele fez a prova e ele falou sobre. Então é um cara que está tipo, super afim de entrar nessa faculdade, tá? É um cara que está buscando conhecimento, sempre vai fazer diferença. Esses dias eu vou fazer parte do programa Mestres Conflitos 7 Bases. Existe um grupo de soldados que não vai ficar lá sem suporte. Os caras matam eles e desidratação fora. Às vezes o maluco tá baleado e morre porque não tem assistência médica. Ele não vale para os americanos, por isso eles ficam doentes mentalmente. Gente, a guerra não é só um terror da morte, né? Não é só a doença que sangra que mata. O psicológico na guerra é complicado, né? Por acaso, tantos soldados depois sofrem de crise de pânico, crise de ansiedade, né? E levam uma vida. Quem nunca conheceu a história de alguém que é simplesmente policial aqui no Brasil, não consegue sentar num bar de costas para a rua. Tem que sentar sempre com uma parede no fundo, enfim. O terror, é o que eu sempre falo, né? Doenças que sangram, também, que não sangram também são importantes. A gente entra no tema do Enem, né? Sobre doenças, sobre os transtornos mentais. Eu tiver sargento, assim, ele é viciado em cigarro. Olha lá, por que será, né? Já tem uma vida bem tranquila. Mas, enfim. Pessoal, é isso. Tentem fazer a nossa redação, tá bom? Se não der, também não faz. Se vocês não quiserem fazer, não precisa fazer também, né? Não tô obrigando ninguém. Mas aí, se quiser fazer uma redação de tema livre, de FUVEST, ou até mesmo de Enem, façam. Que o tio tá aqui. Vamos fazer uma crise na crise hídrica. Isso, por favor. É difícil, mas tenta. Vai morrer, né? Vai fazer um pouquinho, vai perder 1h30 do dia. Tá certo, sozinho. Semana que vem a gente se encontra então. Tá? Deixa eu parar aqui na apresentação.